Meus irmãos, boa noite. Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Então, nós vamos seguir aqui no Salmo 11. Vamos seguir no Salmo 11. Meus irmãos, se todos acharam, vamos orar antes. Senhor Pai, eterno Deus, ó Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, essa noite, mais uma vez, para Te agradecer, Senhor, pela obra de Cristo Jesus em nossas vidas, ao qual o Senhor não poupou o seu Filho da sua justiça para nos poupar. Nós te agradecemos por isso, porque agora a sua ira não está mais voltada a nós, mas sim o seu amor em Cristo Jesus. E nós te agradecemos por isso, Pai, nós te louvamos por isso. E nós te clamamos mais uma vez que o Senhor possa nos ajudar essa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor, através da sua palavra, possa aplicar nos nossos corações, nos momentos difíceis, nos momentos perplexos, em diversas outras questões, a sua palavra em nosso coração. Possa trazer à memória essas palavras. Ó Deus eterno, então nos ajuda a entender cada vez mais, um pouco mais dessa sua justiça, cada vez mais da sua ira, cada vez mais do seu amor, essa noite. Nós te rogamos essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, se todos acharam, é um salmo bem curtinho, e vamos iniciar aqui, então, com o primeiro versículo. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador. Será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, e ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, esse salmo aqui é um salmo de Davi, e ele é um salmo que expressa confiança. Embora também é um salmo de lamento, é um salmo que expressa confiança. E o pano de fundo aqui, meus irmãos, é o momento que o salmista ele está em uma ameaça iminente dos seus inimigos. Mas só que não só de inimigos externos, mas ele está envolto em uma crise que nós estamos vendo no Salmo 9, no Salmo 10, nós vimos também no Salmo 7, agora nesse Salmo aqui 11. Então, nesse colapso moral, nesse colapso social que ele está vivendo, e aí, a situação era tão grave que pessoas chegam a Davi e falam para ele fugir. O que nós vimos aqui? Como se fosse um pássaro que vai para o seu monte. E o conselho é de que
vê o perigo e conclui que a situação, a única solução é escapar. E para que ele possa se preservar a sua vida, para que ele possa se salvar, o texto, meus irmãos, aqui não fala qual que é a situação, qual foi o momento da vida de Davi que ele escreveu esse salmo aqui. Alguns teólogos vão dizer que foi escrito na época quando ele estava fugindo de Saul. Tanto é que ele teve que se esconder através de em cavernas, em desertos. Ele ficou 10 anos fugindo de Saul. Outros vão dizer que é um momento posterior, quando ele era um rei. E aí ele estava vendo esse colapso moral no seu reino e tendo que fugir do próprio filho. Mas, independente, meus irmãos, da situação, é uma situação tão difícil, é uma situação tão complicada, onde ele via que os fundamentos que nós vimos aqui, eles estavam abalados, que nós vimos aqui no versículo 3. Então, simboliza, meus irmãos, aqui as bases da sociedade, da justiça, da verdade, da ordem moral. Quando esses alicerces eles são destruídos, a vida comunitária, a confiança nas instituições, elas acabam desmoronando. Mas independente da situação, se ele foi quando ele estava fugindo de Saul ou do seu próprio filho, era uma situação muito difícil que ele estava vivendo. E o salmo, meus irmãos, como a gente pode notar, ele é um salmo bem curto e muito simples, ele é muito direto. Nós podemos ver que ele contrasta essas duas posições. Aqueles que diziam para Saul, para Davi, para que ele possa fugir, e o que ele respondia quando ele fala, no Senhor me refugio. Ele não está negando o perigo que existe, mas só que ele se recusa a viver com medo. Então a sua segurança, ela não está nas circunstâncias. A sua segurança não está na estratégia política. A sua segurança, ela não está em algum local seguro. Mas a sua segurança está no Senhor. No seu santo templo, no Senhor que reina no seu trono nos céus. Então assim, meus irmãos, o Salmo 11, ele nos chama a olhar para o alto quando tudo ao nosso redor está caindo. Quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Ele nos lembra, meus irmãos, esse salmo aqui, que mesmo quando os ímpios eles parecem prosperar, mesmo quando a corrupção parece prosperar, quando a injustiça parece vencer, Deus ele continua vendo. Deus ele continua provando, Deus ele continua julgando as coisas, e esse salmo ele nos confronta ao medo. Referente a esse medo, ele reforça a nossa fé e esse salmo faz com que nós olhamos para Cristo, que olhamos para Deus. Então, meus irmãos, a nossa afirmação teológica aqui desse texto é que, mesmo quando os fundamentos da justiça e da ordem eles parecem destruídos, o justo ele permanece firme, porque confia no Deus que vê todas as coisas e no Deus que do seu trono julga com perfeita justiça. E aí a gente vai ver esse movimento de uma maneira bem simples, em 2 pontos. A confiança no Deus que vê, dos versículos 1 a 3, e a confiança no Deus que julga, dos versículos 4 a 7. Então, vamos analisar esses 3 primeiros versículos aqui. A confiança no Deus que vê. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos
os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, notem que Davi, ele inicia esse salmo aqui, essa declaração, fazendo uma afirmação de que no Senhor me refugio. Ele não está dizendo que ele apenas confia no Senhor, mas que ele se refugia nele. E o verbo aqui, meus irmãos, ele está no presente, mas só que ele está comunicando também uma ação, um estado contínuo. Ele está sempre se refugiando no Senhor. Esse estado de confiança. Então, essa imagem aqui de refúgio é muito similar com o que o André falou hoje pela manhã. É nesse local seguro, quando tem algum perigo iminente, algum perigo que para acontecer. Essa fortaleza em meio às tempestades, contra ataques visíveis. Então, Davi, ele não está dizendo isso da boca para fora. Mas ele está convencido em sua alma que Deus é o seu abrigo. E aí, logo após, meus irmãos, essa confissão aqui, Davi, ele responde ao conselho que deram para ele. Que ele recebeu. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Então, alguém muito próximo de Davi, talvez, pode ser amigos, talvez bem intencionados, falaram para ele fugir. Foge como pássaro, diante dessa situação em perigo que ele estava enfrentando. Então aqui, meus irmãos, essa figura aqui está remetendo o quê? De um pássaro assustado, em perigo, que ele acaba fugindo para as montanhas, para um lugar alto de refúgio, onde ele consegue se livrar desse perigo iminente. Mas só que Davi, ele reage como? Com espanto. Porque ele vai dizer assim, como dizeis, pois, a minha alma. Trazendo para uma outra linguagem mais atual aqui, é como vocês estão dizendo isso para mim? De fugir. Então ele está surpreso e até mesmo indignado com o que deram de conselho para ele. Porque quem tem o Senhor, meus irmãos, como um refúgio, não precisa fugir como um pássaro, como um covarde. E aí, esse conselho aqui, meus irmãos, de fuga, até parece razoável, até parece sensato diante da situação. A gente não sabe com detalhe, mas era uma situação que era perigosa às vistas humanas. E aí o versículo 2 descreve essa ameaça aqui, porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas, dispararem contra os retos de coração. Então aqui, este é o extrato sombrio daquilo que ele passava. Se os irmãos depois olharem e verem no original, essa parte aqui de ocultas, lá no hebraico, está falando em trevas. Homens que estavam em trevas como se fosse um leão que nós estamos vendo em outros salmos, para abocanhar essas pessoas. Para aniquilar a vida dessas pessoas. Então eles agem às escondidas, de maneira sorrateira, dissimulados. Eles não vêm de frente, eles estão escondidos. É isso que ele está falando aqui. Eles estão com o seu arco esticado, esperando o momento certo para poder disparar toda a sua fúria contra essas pessoas. E o alvo aqui que nós vimos aqui são os justos. Aqueles que têm o seu coração voltado ao Senhor. Então notem, meus irmãos, que o problema nem é apenas o ataque em si, mas é esse clima aqui de injustiça, de insegurança que ele estava sofrendo, dessa impiedade que tomava tudo. E aí no versículo 3, meus irmãos, Davi, ele expõe essa verdadeira gravidade do que estava acontecendo ali, da situação. E aí ele vai falar, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esses fundamentos aqui que eu falei são os alicerces
para uma sociedade de justiça, a verdade, a retidão. E aí, é como se Davi dissesse, né? Se tudo que sustenta uma nação está desmoronando, está ruindo, o que pode o justo fazer? Então, esse versículo aqui, meus irmãos, expressa essa crise que ele estava vivendo, dessa desconfiança das coisas que ele estava vendo, da corrupção, da injustiça, da sociedade onde ele estava inserido. Então, não são apenas, meus irmãos, ataques físicos, mas é um colapso da ordem que ajudam a sustentar uma vida piedosa. E aí, meus irmãos, quando essas estruturas sociais, espirituais, elas estão desmoronando, né, esses conselheiros dizem, fuja, mas Davi responde de que não, ele não ia fugir, de que ele estava no Senhor, a sua confiança estava no Senhor. Que ele não precisava fugir porque ele acredita em um Deus, o justo juiz que nós estamos vendo nos Salmos. Então Davi, meus irmãos, ele está afirmando que mesmo quando o mundo ele possa estar de cabeça para baixo, mesmo quando os perversos estão com as suas armas apontadas para os fiéis, o crente, ele não precisa fugir, não precisa se desesperar. Não porque ele seja forte em si mesmo, mas porque o Deus que tudo pode vê todas as coisas. E aí essa verdade, meus irmãos, ela começa a se revelar cada vez mais quando nós iniciamos o ponto 2. Que Deus, ele vê todas as coisas, mas só que na confiança no Deus que julga com justiça. E aí a gente entra no ponto 2, que são os versículos 4 até o final. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então, depois dele descrever o caos que ele estava ali presenciando, das ameaças, desse colapso dos fundamentos, Davi, ele nos leva agora para o céu. Ele olha para Deus, aqui nesse momento. Enquanto a terra ali para ele, naquele momento, naquela fase da situação da vida dele, ele estava vendo os ímpios cada vez mais avançarem, prosperarem. Ele é tentado a fugir, mas só que ele lembra que do céu existe o Deus que está no seu trono. Existe o Deus que governa tudo e todos. E aí ele fala, né? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Então, essa afirmação aqui é a âncora desse salmo. Porque Davi, ele não está dizendo que Deus vai assumir o controle. Ele está dizendo que Deus está no controle. Porque ele já reina. O seu trono, meus irmãos, ele está inabalável, acima de qualquer agitação, acima de qualquer turbulência humana que possa acontecer. Então ele está ali intacto no seu trono. Nada pode abalar ele. Nada vacila. Não sofre ameaça. Então quando os alicerces da terra eles começam a desmoronar, o trono de Deus ainda continua intacto na sua majestade. E Davi também nos lembra que esse Deus exaltado vê tudo. Porque ele vai falar, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Essa linguagem aqui é riquíssima. Porque, notem, os olhos de Deus
além de observar, ele sonda. Olha a palavra aqui. Ele sonda, isto é, investiga, examina, testa. Então, até mesmo as suas pálpebras, por assim dizer, enxergam. Em outras palavras, meus irmãos, Deus, ele vê tudo, até mesmo aquilo que a gente não consegue enxergar nesse momento, quando parece que ele está com os olhos fechados, mas na verdade ele está vendo tudo. E esse olhar divino, meus irmãos, ele é seletivo, ele é moral, porque olhem o que vai falar. O Senhor põe à prova ao justo. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele testa. Ele examina o justo, ele não é para destruir, mas para refinar. É como uma pessoa que coloca o ouro em fogo. O ouro no fogo, para tirar todas as impurezas. Então Deus, ele nos testa para fazer com que o nosso caráter fique cada vez mais parecido com Cristo. Mas só que, meus irmãos, o olhar que sonda, nós vimos aqui, o justo, também é o que condena o ímpio. O texto vai dizer, mas ao ímpio e ao que ama a violência, sua alma o abomina. Olha quão isso é profundo. Deus, ele não só desaprova, meus irmãos, o ímpio. Vai além disso, ele abomina. No original, está querendo dizer assim que ele rejeita, ele repele. É algo ainda mais sério, existe uma repulsa. O Deus justo, meus irmãos, ele não é indiferente do mal. Por mais que nós possamos ver a maldade acontecendo ao nosso redor e achar que nada está mudando, por que Deus não acaba com toda a violência, com a desigualdade, com não sei o quê, etc, etc, etc. Ele não é indiferente ao mal. Ele odeia o pecado, que nós vimos aqui, e ele se opõe diante do pecador impenitente. E essa oposição, meus irmãos, se manifesta no juízo, porque notem, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, notem a linguagem séria de juízo. É uma linguagem que os comentaristas vão dizer que remete muito àquela linguagem de Sodoma e Gomorra, quando Deus derramou sobre aquelas cidades enxofre. Ou seja, a ira de Deus caiu de maneira repentina, de maneira irreversível contra aquelas duas cidades. O cálice aqui, meus irmãos, indica essa porção designada de Deus aos perversos. Que eles beberão aquilo que Cristo bebeu para aqueles que confiam nele. Não temos nem noção do que seria isso. Mas o que nós podemos entender no texto é que é algo muito sério, algo muito profundo. O juízo virá não porque os justos, eles clamam por vingança, mas porque Deus, meus irmãos, ele reina e também ele julga com justiça. E aí o Salmo, meus irmãos, ele para terminar aqui, ele termina com esperança para os fiéis. Então, olhem, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Essa é a razão de tudo. Contemplar a face de Deus. Deus, ele é justo, ele ama a justiça, aqui está muito claro. Ele não tolera a perversão. E há esse destino glorioso para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa promessa de uma comunhão eterna, uma comunhão infindável com Deus, em contemplar a sua face. Então, meus irmãos, quando nós morrermos e estarmos com o Senhor, com Deus, o que nós veremos é Cristo Jesus. É Jesus Cristo lá. Veremos a sua face como ele era, como assim os discípulos viram.
Então Davi, meus irmãos, ele começou esse salmo sendo aconselhado a fugir. Mas só que ele termina, meus irmãos, com os olhos voltados ao trono de Deus. Com a certeza de que Deus, assim, que o justo, ele não será esquecido, mas que será recebido na presença de Deus. E que ele julgará de maneira reta. E aí, meus irmãos, indo já para a parte aqui das considerações finais e aplicações, esse Salmo 11 aqui, nós aprendemos que a segurança do justo está nessa confiança no que Deus, ele vê. Aquele que conhece cada ameaça, aquele que conhece cada pecado, que prova o coração, que sustenta os seus filhos, mesmo quando os fundamentos parecem estar desmoronando, sendo destruídos. E a nossa esperança, meus irmãos, ela permanece firme, porque nós confiamos no Deus que julga. Aquele que no seu trono, meus irmãos, garante que a injustiça ela não ficará impune. E os retos contemplarão para sempre, meus irmãos, a face de Deus. A face do nosso Senhor, Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, Davi ele escreveu esse salmo enquanto eu falei que o mundo ao redor dele estava desmoronando. Ele não fez essa poesia, ou talvez sim também, quando ele estava sentado no seu trono, nos seus aposentos de rei, no seu palácio. Mas foi um momento de uma batalha literalmente moral, espiritual. E aí é nesse cenário que ele nos ensina algo muito importante, que a confiança no Senhor, meus irmãos, ela não é uma alternativa. A realidade é a única forma de encarar as coisas olhando com os olhos fixos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vivemos dias semelhantes, assim como o Vitinho trouxe para nós aqui sobre instituições que estão nesse colapso moral, nesse colapso da nossa sociedade. Talvez você não está sendo perseguido por um exército com flechas, com arcos e flechas, mas talvez são dardos silenciosos no seu trabalho, injustiças, medo de sair de casa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ele saiu do interior e veio morar para cá, não lembro onde que era, que ele tinha medo de sair na rua, de andar com o celular na mão, de alguém vir e roubar ele. Sensação de que a maldade já está prosperando, ela está crescendo, está evoluindo. O Salmo 11, meus irmãos, ele não foi escrito só nos tempos lá de Davi, naqueles tempos antigos, mas para o nosso tempo também. Ele foi escrito para pais que a gente conversa que lutam para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, diante de uma sociedade corrompida. Jovens que muitas das vezes se perguntam se vale a pena ser honesto, vendo aquilo que o Vitinho falou, políticos sendo desonestos e nada acontecer com eles. A gente vê escândalos acontecendo na igreja e a gente se pergunta, né? E agora? Os fundamentos ainda estão sendo destruídos e é essa desconfiança nas instituições. E aí o salmista, meus irmãos, ele está olhando para uma realidade em que as estruturas da justiça, da ordem, ela está parecendo desmoronar, sobretudo no governo, no reino dele. E trazendo para nós aqui, é um tema que está bastante atual nos últimos dias, né? De um juiz do STF mostrando o dedo do meio, ou de um rombo que aconteceu no INSS e ninguém fala nada, por exemplo.
E nós olhando, meus irmãos, para o nosso país, nós sentimos essa mesma angústia, né, de Davi, de escândalos de corrupção que se repetem partidos após partidos, governos que prometem justiça, mas não cumprem, ideologias que tentam se apresentar como se fosse uma solução final para resolver as questões. E muitos, meus irmãos, nesses últimos dias aqui, dessas notícias acontecendo com esses juízes do STF, de lei do sei do que, lá dos Estados Unidos, muitos olham, meus irmãos, para o pessoal da direita como se fosse um sinônimo de cristianismo. Aí vão pegar aqueles governantes de direita que se pronunciam, etc. Isso daqui é um engano perigoso. Outros vão acreditar que basta escolher uma pessoa certa, que tudo vai o candidato certo para que a corrupção acabe e para que o país seja redimido. Por exemplo, desses últimos tantos anos que tem um governo que está no poder tanto tempo. Mas só que a Escritura, meus irmãos, ela vai nos lembrar que quando os fundamentos eles estão destruídos, o justo não pode confiar no homem para poder restaurá-los. O problema do Brasil, meus irmãos, do ser humano, não é apenas político, mas é espiritual. O problema é o pecado. A corrupção, meus irmãos, ela não está somente em Brasília, mas ela está enraizada no coração do homem como se fosse um câncer que se prolifera. Por isso, meus irmãos, que o verdadeiro refúgio não está nem na direita, nem muito menos na esquerda, mas no trono do Senhor. Se nós, meus irmãos, colocarmos a nossa esperança última em governantes, todos nós ficaremos frustrados, meus irmãos. Nós veremos isso com o André, na próxima série de sermões que ele vai fazer em Juízes. Que entrava um juiz, saía outro, entrava um juiz, saía outro. Quando Davi, meus irmãos, ele escreveu esse salmo aqui, ele já era perseguido por líderes corruptos. Mas só que ele não vai dizer, Davi ele não vai dizer, preciso de um outro rei. O que ele vai dizer para resolver a situação? No Senhor me refugio. Então, meus irmãos, obviamente isso não significa alienação. O cristão, ele deve sim participar de política, ele deve ser a luz e o sal nos debates do mundo, nos debates públicos. Ele deve votar com consciência, até mesmo servir em cargos públicos, se assim Deus o chamar. Assim como nós vimos nas EBDs, para que ele possa, onde ele estiver, poder influenciar através do Evangelho. Mas ele não deve fazer isso de uma idolatria, idolatrar os governantes ou ideologias. Porque nenhum partido político, meus irmãos, pode salvar o Brasil. Nenhum presidente pode trazer salvação. Nenhum presidente tem a capacidade de perdoar pecados. Só Cristo pode transformar os nossos corações e só o reino de Deus é incorruptível, é inabalável. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esses fundamentos destruídos da nossa nação, nós precisamos lembrar que a igreja ela não é chamada a se refugiar em ideologias, mas se refugiar em Cristo Jesus. Esse é o trono que rege os destinos do Brasil, não só ali de Brasília. É desse trono, meus irmãos, que virá a verdadeira justiça.
A resposta de Davi, meus irmãos, é a mesma que precisa ecoar em nossos corações. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Deus, ele não está destronado. Ele está em silêncio, isso significa que ele é paciente. Significa graça. Então, não se esqueça disso. E aí você pode se perguntar, tá? Se Deus ele vê tudo, por que eu ainda continuo sofrendo? Por que os ímpios prosperam? Por que a injustiça continua? São perguntas bastante complexas. Mas porque o julgamento do Senhor, meus irmãos, ele é certo e ele não é apressado. Porque, que nem nós vimos com o André essa manhã e não foi nada combinado, porque não tive tempo de mandar o sermão para ele poder avaliar, mas nada do que acontece, meus irmãos, nem o sofrimento do justo, nem essa aparente prosperidade dos ímpios, nem essa continuação das injustiças, fogem dos decretos do Senhor. Ele não governa só algumas coisas, ele governa todas as coisas. Até aquilo, meus irmãos, que hoje nos parece confuso, até aquilo que para nós hoje nos parece doloroso, está dentro do plano decretado dele. Para os seus filhos. Para que possa ser manifesta a sua glória. Então, meus irmãos, essa aparente, meus irmãos, demora de Deus, significa essa graça, porque se ele quisesse nos fulminar, ele a teria feito. Se Deus tivesse, meus irmãos, derramado a sua ira, desde o primeiro ato, que o pecado ele entrou no mundo, você e eu, nós estaríamos inclusos nisso. E também convenhamos, né, meus irmãos, que nós estamos vendo nos outros salmos. Nem sempre nós somos esses justos aqui, esse justo que está escrito aqui. Quantas vezes, meus irmãos, que nós estamos vendo nesses salmos aqui, nós somos aqueles que praticam essa injustiça? E aí, é exatamente nesse ponto que o evangelho ele entra. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi o único que verdadeiramente o reto de coração foi tratado como ímpio para que nós, pecadores, ímpios, fossem tratados de maneira justa, para que fôssemos tratados como justos, para que nós pudéssemos experimentar a justificação em Cristo Jesus. Ele foi o alvo, meus irmãos, da flecha mais cruel que nós podemos imaginar, a ira de Deus. Para que nós pudéssemos encontrar refúgio sobre as asas do Senhor. Ele, meus irmãos, bebeu o cálice da ira, aquele que nós vimos ali de enxofre, de cálice de fogo, de enxofre, para que nós pudéssemos beber o cálice da graça de Deus. O Filho, meus irmãos, ele sempre presenciou o rosto bondoso do Pai. Mas naquele momento da cruz, ele experimentou a ira de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos agora contemplar a alegria que existe de estar em Jesus Cristo. O ímpio, meus irmãos, ele só prospera até onde Deus ele permite. O sofrimento do justo, meus irmãos, então não é em vão, mas faz parte de toda essa obra redentora, faz parte de toda essa obra de Deus para moldar o nosso caráter de Cristo em nós. E a cruz, meus irmãos, é essa a maior prova disso. Foi essa pior injustiça que aconteceu na história. A morte do Filho de Deus foi também um cumprimento perfeito do decreto do Senhor. E
Você quer saber por que você pode confiar em Deus quando as coisas ao nosso redor estão caindo? Você pode confiar em Deus, meus irmãos, quando tudo à sua volta está caindo, porque Ele é o único fundamento que não se abala. Todos os outros desmoronam. Você pode confiar em Deus porque, mesmo quando você não entende os porquês das quedas da sua vida, você pode descansar no amor dele, que ele nunca muda, e ele já provou isso na cruz que está do nosso lado. Você pode confiar em Deus porque ele é fiel nas suas promessas. O mundo muda, as pessoas mudam, falham, mas a sua palavra não falha. Você pode confiar em Deus porque nada está fora do seu controle. Ele transforma, meus irmãos, até mesmo o mal como um instrumento para o bem daqueles que o amam. Você pode confiar em Deus porque o nosso futuro não está nas mãos do caos, daquele declínio fatalista, mas está nas mãos do Deus que decretou a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. Que nele recebe perdão, que nele recebem salvação. Ele se levantou, ele desceu, ele se tornou homem, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, para garantir que o trono agora ele está ocupado. Existe o Cordeiro ali. É por causa dele. Então, quando tudo ao nosso redor parece que está ruindo, a política, a cultura, a sua saúde, a sua casa, você mesmo nos devaneios dos seus pecados, sempre há esperança em Cristo Jesus. Se arrependa. Vai até Cristo. Só Ele pode nos transformar, meus irmãos. Nós estávamos cegos, mas Cristo abriu os nossos olhos para poder contemplar a nossa depravação, para poder contemplar a beleza que existe na cruz, para poder contemplar a sua ressurreição, para contemplar a sua misericórdia, para poder contemplar o seu amor, para poder contemplar a riqueza que existe na graça em Cristo Jesus. E quando nós enxergamos isso, as coisas, tudo ao nosso redor, ele perde esse brilho, esse amor, essa paixão, quando colocadas ao lado de Cristo. As nossas paixões, elas são mudadas. Aquela paixão de poder falar de política, aquela paixão de falar o candidato que vai ganhar, ou aquela paixão de qualquer outra coisa mundana, ela perde o seu brilho, ela perde o seu valor, porque agora o nosso Cristo mudou quem nós éramos. E agora passo a enxergar a beleza que existe nesse Cristo ressurreto. A cruz, meus irmãos, e a ressurreição de Cristo garantem o nosso refúgio nele. O cálice da ira já foi derramado sobre Cristo e agora existe esse cálice da graça à sua frente. Aproveite dessa oportunidade. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e volte para Cristo. Nós sempre seremos taxativos aqui. Se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo enquanto há tempo.
Se agarre em Cristo, descanse nele. E não depende da sua força de estar agarrado nele. Mas porque ele é fiel, ele nunca vai te abandonar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nessa noite.